Você está preparado para entrar na presença do Rei? Como estão as suas vestes? Olá. Eu sou Kátia Rios, uma pessoa que ama a palavra de Deus, que ama a Deus e também terapeuta cristã. E quando a gente fala de veste, de preparo, isso me remete, sabe a quê? A Esther. E nós temos aqui no Antigo Testamento um livro que fala sobre Esther, sobre ela se apresentar ao rei Assuero. Mas para poder a gente entender um pouquinho o cenário, vamos lembrar o que estava acontecendo. O povo judeu, ele tinha sido levado pela Babilônia, escravo da Babilônia. E já faziam 70 anos ali de escravo. E aí os medo-persas, o que? Dominaram a Babilônia. Então isso já estava se passando um período de 120 anos. Então o povo judeu era escravo de escravo. Imagine a identidade do povo como estava, a autoestima desse povo como estava. E naquela época, quem era o rei ali era o quê? O rei Assuero. E o rei Assuero, ele depôs a rainha, que era Vasti. E já fazia 3 anos que ele estava sem a rainha. Ele tinha o seu harém, mas não tinha a primeira esposa considerada rainha. E aí ele o que? Foi promovido um concurso de beleza e era para trazer todas as moças mais belas das províncias ali. E tinha, sabe quantas províncias? 127 províncias. E no meio dessas moças, quem que foi para lá? Esther. Esther esteve ali. E veja só, Esther, quem era Esther? Então Esther era judia, que tinha nascido nesse período de quase 120 anos, era muito jovem e ela era criada pelos seus pais? Não, ela era órfã. Ela não era criada nem pelos seus tios, era criada por um primo chamado Mordecai. Nós não sabemos como ela perdeu os pais, mas nós sabemos a situação que os judeus estavam lá. Era uma situação muito precária e muito difícil. Então, sobreviver mediante isso era difícil. Então, nós não sabemos se Esther, ela teve sua mãe por perto para ensinar ela coisas sobre mulher. E agora ela estava sendo levada lá para o palácio. Mas antes disso, vale a pena destacar uma coisa. Esse seu primo Mordecai era uma pessoa temente a Deus, que amava a Deus, que não perdeu a identidade com todo esse período ali. E isso ele passou isso para Esther. E é isso aqui que nós vamos ressaltar também. Então vamos voltar lá à história. Esther, junto com várias outras moças, foi levado ali para o palácio. E só que elas não iam ser apresentadas ao rei de imediato. Não, elas tinham que passar por um ano de embelezamento para depois poderem entrar na presença do rei. Nós somos como virgens puras, sendo preparadas para se apresentar ao noivo. E em 2 Coríntios 11:2 diz assim, olha, pois tenho verdadeiro zelo de vós, tenho verdadeiro ciúmes de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar-vos como noiva pura. Olha que rico, para vos apresentarmos como noiva pura. E também aqui nós temos em Efésios 1:4 nos diz assim: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santas, irrepreensíveis em sua presença. Então é isso, nós também fomos levados a todo esse preparo e para ter agora as nossas vestes, né? E essa veste, é interessante nós vermos assim, que a veste era de linho de finíssimo, né? Representando o branco, o puro. E quando nós vamos lá em Salmo 45, deixa eu ver se eu marquei para ficar mais rápido, marquei. Em Salmo 45 nos diz que nós precisamos o quê? Ter as nossas vestes de linho fino, com camada de ouro e também bordadas. Aqui é Salmo 45, 13 e 14, nos diz: mas que as suas vestiduras recobertas de ouros
e é também os trajes bordados com ouro. E mais uma parte da Bíblia que está em Apocalipse, que é muito importante isso a gente sabe. Olha, Apocalipse, lá no finalzinho, no capítulo 19, no versículo 7, no versículo 7 e 8, melhor, 8 e 9 diz assim, não, 7 e 8, alegremo-nos, exultemos de glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, o casamento com o Cordeiro, e a sua noiva a si mesmo se ataviou. É muito interessante aqui que fala que a sua noiva a si mesmo se ataviou para vestir-se de linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então, o que nós vemos aqui? Que nós temos duas coisas. Primeiro, Esther, ela estava recebendo todo esse preparo de 6 meses com mirra, 6 meses de especiarias, 6 meses morte, 6 meses de ressurreição. Depois ela estava recebendo uma veste especial para se apresentar ao rei. Então ela estava recebendo uma veste branca recamada de ouro. E aí, entre todas aquelas moças, quem que o rei escolheu? Esther. Então, entre aquelas 120 províncias, todas aquelas moças apresentadas ao rei, Esther foi escolhida como rainha. Então, veja só, Esther, ela fez alguma coisa de especial aqui para ela ser escolhida pelo rei? Não, ela não fez. Ela simplesmente, o que? Ela foi levada à presença do rei, ou melhor, ela foi levada ao palácio e passou por um processo de embelezamento. Quando nós aceitamos o Senhor, existe um passo sim, da permissão da gente invocar e querer que o Senhor entre dentro de nós. Mas não existe nada que nós façamos, é Cristo que já fez por nós. Então nós já recebemos essa veste de linho finíssimo. Nós já recebemos essa recamada de ouro que é a própria natureza de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda parte aqui do livro de Esther. Esther já estava casada há 5 anos com o rei. E aí, teria que estar lendo para entender um pouquinho melhor, mas ela já estava casada há 5 anos na presença do rei e havia tido um decreto que o rei não tinha conhecimento que dali um tempo os judeus deveriam ser mortos. E aí a Esther teria que estar intercedendo pelo povo para que o rei revogasse essa lei ou mudasse essa lei. Mas ela, como rainha, mesmo sendo rainha, ela não poderia comparecer à presença do rei se ela não fosse chamada. Então ela já estava casada há 5 anos, já tinha passado a lua de mel e fazia 1 mês que o rei não chamava ela à presença dele. Então, quando ela teve que se apresentar à presença do rei, ela ficou extremamente temerosa. Por quê? Se o rei abaixasse o cetro quando ela chegasse na presença dele, isso significaria que ela deveria morrer. E se ele elevasse o cetro, ela viveria. Então nós sabemos, a maioria das pessoas sabem, que o rei o quê? Levantou o cetro e ainda falou para ela: o que você quer, até a metade do meu reino eu te dou. Olha, que interessante. Porque ele já tinha um relacionamento de 5 anos. Não existia só mais a estar no palácio, passar pelo embelezamento, ter a roupa do linho finíssimo. Agora a roupa dela estava bordada. Porque a Bíblia aqui nos diz aqui em Apocalipse que é o quê? O bordado são os atos de justiça dos santos. Então, os atos de justiça dos santos, aqui nós vimos em Salmo 45, que nós vimos no versículo 13 e 14, nós vemos que no versículo 13 o que? É o linho fino com ouro, mas no versículo 14 já é uma veste bordada. A veste bordada é os atos de justiça dos santos, isso é o que? É a nosso testemunho, é a nossa comunhão com Deus, é como nós vamos caminhar com o Senhor. A primeira parte não dependeu de nós, mas a segunda parte dependeu. Olha só, a primeira vez que Esther compareceu na presença do rei, não dependeu dela, né?
O rei a escolheu, mas a segunda vez, depois de um relacionamento de 5 anos, o rei a escolheu porque já havia um relacionamento. Isso é muito rico, né? Isso nos faz lembrar o quê? Quando nós formos comparecer à presença do Senhor. Então, que o Senhor possa dizer a nós que o Senhor possa dizer a nós, entra no gozo do meu Senhor, que veja nós como aquelas 5 virgens prudentes, que tinham também azeite nas suas vasilhas, não só nas suas lâmpadas, e que nós possamos ouvir do nosso Deus, né? Entra, servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do meu Senhor. Assim como Ester, o rei Assuero, levantou o cetro e disse: até a metade do meu reino eu te dou, porque ela já não estava somente com as roupas brancas, de linho finíssimo, com recamada de ouros, mas ela tinha as vestes também bordadas. Vocês perceberam que quando vai fazer um bordado, muitas vezes a gente não percebe que desenho vai sair, como vai ficar. Um bordado ele demora para se mostrar como ele vai ficar. E provavelmente Esther perguntava: por que eu estou aqui? Por que eu fui escolhida? O propósito dela demorou para se revelar, mas ela estava bordando as vestes dela. E quando foi o momento, apareceu a figura ali, de todo aquele bordado, porque ela foi levantada como rainha, com um propósito, ali de interceder pelo povo judeu. Então, você, vamos bordar nossa veste todos os dias. Existem propósitos por detrás disso, mesmo que você e eu não estejamos vendo os desenhos. Mas com certeza, a cada bordadinho, Deus está trabalhando em nós. Dói muitas vezes. Um bordado dói, você fura, né? Você fura o tecido, fura o dedo, mas ali está se formando o quê? O nosso encontro com o Senhor, para a gente estar nas bodas com cordeiros. Então, como estão as nossas vestes para nos apresentar a presença do Rei? Que Esther seja um exemplo para mim e para você. E eu convido você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que possam também ganhar esse sentimento de bordar as vestes. Até mais, graça e paz, amados e amadas.